Olá, seja bem-vindo a mais uma lição aqui da nossa revista. A lição de hoje é a lição 3, vocação ou profissão. Qual sua decisão? A base bíblica se encontra em Efésios 4, de 1 a 16, que diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens, que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O texto ele é bem extenso, né? São 16 versículos, mas em resumo, o que a lição vai dar mais ênfase é a parte de dons e parte de vocações. Qual é o propósito da sua existência? Salomão, em Provérbios 16, 4, diz: O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Você não nasceu por acaso. Deus criou todas as coisas com um determinado propósito. O sol, a lua, os pássaros, as frutas e as pessoas. Deus não criou ninguém para ficar desocupado. Ele criou você e eu para trabalharmos, nos ocuparmos, executarmos a sua vontade pessoal e para sermos instrumentos dos desígnios divinos. Deus nos chamou para uma maravilhosa tarefa, alguns para trabalhar de forma parcial, mas outras para trabalhar de forma integral, e por toda a vida. João Calvino certa vez escreveu: Assim, pois, lembre-se cada um de que foi criado por Deus a fim de trabalhar diligentemente e de entregar-se à sua tarefa. E isso não por um tempo, pelo contrário, até a morte, e mesmo não somente para viver, mas para morrer para Deus. Devemos entender o que é esse chamado, sua necessidade e urgência, bem como podemos desempenhá-lo de maneira que glorifique a Deus. Essa foi a introdução e viremos agora para o tópico 1, que é chamado para qual ministério? Mesmo que todos tenham sido chamados para servir a Deus, em Efésios 4, 11 a 14, aprendemos que Deus chama e capacita homens e mulheres para que vivam em prol do ministério de forma exclusiva. A diferença entre quem serve de forma integral e quem serve de forma parcial é que o primeiro doa todo o seu tempo e o segundo doa parte do seu tempo, sendo que alguns doam apenas o que sobra do seu tempo. Servir a Deus de forma integral é privilégio e, ao mesmo tempo, responsabilidade. Spurgeon, pregador inglês, disse assim: Meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convidar para serdes embaixadores em qualquer país do mundo, não vos rebaixeis de posto, deixando de ser embaixadores do rei, dos reis e do Senhor dos senhores. Entretanto, nem todos são chamados por Deus para servirem como pastores, missionários ou obreiros em forma integral. O próximo parágrafo irá usar o texto de Mateus, então iremos lê-lo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens.
No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eles foram convidados a servirem a Deus, ao reino, de forma integral, porque eles largaram a profissão deles. E em Atos 22, de 4 ao 21, lemos assim: Paulo falando: Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter carta para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros, para serem punidas. Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu, e agora que está esperando. Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, e vi o Senhor que me dizia: Depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Essa foi a vocação de Paulo. Deixou o que ele fazia, né, de ficar lá no templo com os judeus, os sumos sacerdotes, e aí ele começou a viver unicamente para espalhar o evangelho de Cristo. Ao estudarmos a Bíblia, vemos Deus chamando homens e mulheres que tinham outras atividades para as deixarem servirem exclusivamente a Ele. Dentre alguns exemplos, vemos o chamado de Pedro e André, os quais eram pescadores e tornaram-se discípulos de Cristo. Lemos também sobre o chamado de Paulo, que era um perseguidor e virou perseguido. Esse e outros exemplos nos mostram que Deus não chama desocupados ou fracassados. Ele chama trabalhadores para sua seara. O chamado para o ministério integral não é a última opção. Não é porque não passei na faculdade, ou porque não consigo um emprego que vou servir a Deus desse modo. Se Deus lhe chama para servir a Ele, como um obreiro de tempo integral, essa será sempre a sua primeira opção. Temos ainda outras passagens, uma delas é Êxodo 3, de 1 a 10. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel.
a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Outra passagem se encontra em Isaías. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. O chamado divino não necessariamente se dá por meio de um ato miraculoso, como uma sarça ardente que não se consome, ou por meio de uma visão. Deus também chama de forma silenciosa e perceptível ao coração sensível às Escrituras e às necessidades da obra. Temos uma frase que diz: o homem só deve entrar no ministério cristão se não conseguir ficar fora dele. Essa é uma frase para você pensar. Tópico 2. Quando a profissão se torna ministério. Todo cristão é vocacionado por Deus. Em 1 Pedro 2, no versículo 9, lemos: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Essa é uma vocação universal, assim como a de Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós temos uma tarefa a ser cumprida em prol do reino de Deus, e não apenas os que trabalham de forma integral, como pastores, missionários ou educadores cristãos. Deus não usa apenas pastores e missionários para realizar sua obra. Deus também usa médicos, professores, policiais, advogados, atletas, estudantes, aposentados, para que anunciem seu nome onde quer que estejam, das mais variadas formas. Em 2 Coríntios 5:20, Paulo diz que todos os cristãos são embaixadores de Cristo. Onde quer que estejamos, devemos representar a Cristo. E o versículo eu coloquei ali embaixo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Temos a passagem de Atos 18, 2-3. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Colossenses 4:14, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Essas duas passagens eu li fora de contexto, mas é para a gente ler agora o parágrafo, porque cita essas passagens. Vemos, por exemplo, que o apóstolo Paulo, no início de sua caminhada cristã, era missionário e fazedor de tendas, que é o que vimos em Atos, demonstrando assim que podemos servir a Deus por meio de qualquer ofício. Você pode servir a Deus e compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo em seu colégio ou trabalho, falando de Jesus a seus amigos, bem como usando seus dons e talentos para ajudar alguém. Lucas, o médico amado, como Paulo chama, que é a passagem de Colossenses, usou seu ofício para ajudar o apóstolo em suas missões, e ainda foi usado por Deus para nos entregar o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Sugestão para a quarentena, já que você está aí sem fazer nada. Vê o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. É muito bom. Conta um pouco da história quando Paulo estava preso em Roma, a segunda prisão, e Lucas vai lá e começa a escrever junto, porque Paulo tinha problemas de visão, então quem escrevia era Lucas e Paulo ditava as cartas para ele. Então muitas cartas de Paulo foram escritas por Lucas e alguns trechos foram escritos por Paulo quando ele falava que escrevia de próprio punho. Tópico 3. Vocacionados qualificados. Se você machucar sua perna durante um jogo de futebol, você buscaria ajuda de quem? De um açougueiro ou de um médico? Certamente a do médico.
Provavelmente você não levaria seu computador quebrado a um médico para que seja consertado. Pessoas certas devem estar no lugar certo para fazerem as coisas certas. Também tem outra pessoa que fala muito isso, Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Se você gosta dessas paradas de administração, vai lá ver também. Um médico passa anos se especializando para ser um bom profissional. Uma cabeleireira faz inúmeros cursos para se especializar em diversos tipos de penteados. Certamente, pastores e mestres também precisam se preparar e se especializar para o que Deus os chamou a fazer. Atos 22:3. Sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Aqui é Paulo falando um pouco da história dele. E ainda em Atos 9:26-30, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, medo de Paulo, aqui está falando, tá? Não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. E em Gálatas, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. A Bíblia nos mostra a importância dessa capacitação. Vemos na vida dos discípulos e na vida de Paulo esses exemplos. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, que ensinou a eles, corrigiu conceitos e comportamentos, exortou-os acerca de como deveriam viver e servir a Deus. O apóstolo Paulo foi educado por um dos maiores mestres da época, o rabino Gamaliel. Conhecia o Antigo Testamento do início ao fim. Após sua conversão, Paulo foi fazer sua pós-graduação com os discípulos de Jesus e após 14 anos fez um mestrado em Jerusalém junto aos demais apóstolos. Deus capacitou Paulo para o exercício de um ministério de cerca de 10 anos apenas. Outra frase: rejeitar o estudo sob o pretexto da suficiência do Espírito é rejeitar a própria Escritura. Agora pense, se Deus chamou a todos nós, servos de tempo integral ou não, para sermos uma nação de sacerdotes do Senhor na terra, como a gente já leu em Pedro, bem como seus embaixadores, como também lemos em Coríntios, entre as pessoas com que vivemos, nós também precisamos estar preparados para toda boa obra. Segundo Timóteo 3,17, que eu coloquei ali embaixo, que diz assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Voltando ao parágrafo, felizmente, hoje temos acesso a muitos cursos, presenciais ou online, que nos ajudam a nos prepararmos melhor para servir a Deus no nosso dia a dia, por meio das mais variadas profissões e ofícios. Outra frase, essa lição teve 3 frases. Você está disposto a dar a vida por quem deu a vida por você?
Mega decisão. Aprendemos que todos nós somos vocacionados por Deus. Alguns são chamados para servir em tempo integral e outros parcial, sempre usando nossos talentos e dons. Por isso, todos temos responsabilidade de ensinar e testemunhar o amor de Cristo. Não espere um chamado miraculoso, anjos descendo do céu e falando com você, uma sacerdente, uma jumenta falante. Leia a Bíblia e ore a Deus. Peça orientação de como você pode servir a Ele da melhor forma. E um mega desafio? Durante esse mês, tente servir a Deus em sua igreja. Procure líderes de ministérios e coloque-se à disposição. Você pode ajudar seu professor em alguma atividade, orar com as pessoas que estão passando por necessidades, entregar folhetos evangelísticos ou uma cesta básica, pregar o evangelho aos seus parentes, ajudar na recepção de pessoas ou na direção do culto. Essas experiências certamente lhe ajudarão a entender o que Deus deseja de você. E chegamos ao fim da nossa lição. Na próxima semana já estaremos na lição 4. Eu espero que você esteja gostando e espero que você esteja entendendo direitinho. Qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários. Lembrando que às 19 horas temos a transmissão ao vivo e você é nosso convidado. Forte abraço. Tchau!